Programa Fé em Ação. Então, abra sua Bíblia, primeira passagem, que é o texto base que nós estamos estudando agora. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Segunda Pedro, capítulo 1. Pronto? Olha o que diz aí. Versículo de número 5. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Olha para cá, mais uma vez, o apóstolo Pedro fala assim: olha, por isso mesmo, vós, vocês, reunindo toda a vossa diligência, como eu falei na semana passada, né? Vocês se empenhando, vocês se esforçando, procurando fazer o papel de vocês, a parte de vocês, associem, quer dizer, acrescentem, ajudem ou somem a vossa fé, o que? A virtude, que é o poder de Deus, com a virtude, o conhecimento. Então você vê que aqui é um processo de crescimento. Começa falando da fé, que é acrescentando a virtude, que vai acrescentar conhecimento e as outras, demais coisas que nós vamos estar vendo durante a campanha. Então, quanto mais você vai acrescentando essas coisas à tua vida, à tua fé, mais você vai crescer, mais você vai se tornar forte. Então, o apóstolo Pedro fala: acrescentando a vossa fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento. Quer dizer, não basta apenas você ser uma mulher, um homem de fé. E também não basta você apenas ser um homem de fé, uma mulher de fé, se não tiver virtude. E se não tiver virtude, você também não vai vencer. Aí você tem que acrescentar o quê? Conhecimento. O que seria esse conhecimento? O conhecimento seria o conhecer das coisas de Deus. Ou você saber a vontade de Deus. E não somente saber a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus e as coisas de Deus, mas também ter a inteligência. Você ter a sabedoria para que aquilo que você aprendeu, você aplicar. Porque tem pessoas que vivem dizendo assim: eu estou estudando isso, eu estou estudando aquilo, eu estou meditando nessa passagem, estou meditando naquela, eu li esse livro, eu li aquela carta de Paulo. A pessoa está sempre lendo, quer dizer, procurando adquirir conhecimento. E a Bíblia fala aqui através do próprio apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não adianta eu adquirir conhecimento se eu não colocar esse conhecimento em prática. O problema de muita gente é esse. Eu estou adquirindo conhecimento, mas o que você aprendeu, do que você adquiriu conhecimento, você está vivendo? Você está praticando? Você está usando isso a seu favor? Pois muita gente lê, estuda, faz curso, faz isso, mas acaba não aprendendo nada. Porque parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, está o ato de nós praticarmos. Por isso que a Bíblia fala: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Se você adquire conhecimento, mas não pratica, você vai ficar no mesmo lugar. Você vai continuar na mesma situação, na mesma condição de vida. Você não vai ver mudança, você não vai ver transformação, você não vai ver resultado, você não vai ver vitória, você não vai ver Deus agindo na sua vida. Então eu tenho que adquirir conhecimento? Sim. Mas eu tenho que colocar esse conhecimento em prática. Amém, pessoal? Agora, lembra que eu falei para você? Não basta apenas você ser pessoa de fé e de virtude. Tem que ter o conhecimento também, sabe por quê? Olha para você ver. A Bíblia fala de um homem. E esse homem que eu vou falar para você, olha, a Bíblia mostra ele como um dos homens mais ricos que são mencionados na Bíblia. Ele era um rei de Israel. A Bíblia fala que durante o reinado dele, o povo dele teve paz. Houve crescimento financeiro, houve crescimento material, houve crescimento profissional, houve crescimento espiritual. No tempo do reinado deste homem, a única coisa que ele conseguia ver é
vitória, 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 vitória. Tinha problemas? Tinha. Tinha lutas? Tinha. Tinha situações e adversidades para enfrentar e lutar? Tinha. Mas ele tinha a vitória. E juntamente com ele, sabe quem? O seu povo. De quem que eu estou falando? Do rei Salomão. Ele era um homem de fé. Ele era uma pessoa de fé. Só que ele compreendeu isso, o que muita gente não compreende. Que além da fé eu preciso ter algo mais. Então quando Deus aparece para ele e fala assim para ele: Salomão, me pede o que você quiser e eu te darei. Deus não colocou limite. Deus não colocou um obstáculo ali que você pode pedir, você não pode pedir. Olha, eu posso, não posso. Salomão, pede-me o que você quiser e eu te darei. Ele tinha fé, acreditava em Deus, aprendeu a andar na fé com seu pai Davi, que foi um homem de fé, e muita fé. Só que quando Deus fala isso para ele, o que ele pede para Deus? Senhor, o Senhor me constituiu como rei sobre um povo numeroso, tão numeroso como o pó da terra. Então, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa, Senhor, saber conduzir o teu povo, dirigir o teu povo, ensinar o teu povo, julgar o teu povo, ajudar o teu povo. Então você entendeu? Ele tinha fé, mas ele entendeu que somente a fé não ia trazer bênção ou resultado para a vida dele. Então ele pede para Deus sabedoria e conhecimento. Assim você, torna a dizer, você é um homem de fé, amém? Você é uma mulher de fé, amém? Mas como Salomão precisou, eu preciso, e você precisa deste conhecimento, desta sabedoria que vem de Deus. Por que é tão importante adquirir esse conhecimento? Abra sua Bíblia agora, Oséias, capítulo 4. É lá no Velho Testamento. Oséias, capítulo de número 4. Oséias vem logo depois de Daniel. Oséias, capítulo de número 4. Pronto? Como diz a palavra, né? Se você não conseguiu encontrar, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Olha o porquê que é tão importante você adquirir conhecimento. Olha o que diz no versículo 1, Deus falando assim, olha: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Olha para cá, só para você entender. Essa palavra é dirigida aos filhos de Israel, quer dizer, era dirigido ao povo de Deus, era dirigido ao povo que tinha fé e confiava em Deus. Então essa palavra é para mim e para você. Deus está dizendo: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, é para mim e para você, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o quê? Conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela, o que? Desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Versículo 6. O meu povo está sendo o que? Destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Também eu te porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha para cá. Você vê que no capítulo 4, no versículo 1, Deus fala assim para a gente: olha, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a minha palavra, porque eu tenho uma contenda, quer dizer, eu tenho algo que não me agrada, eu tenho algo que me deixa descontente. O que ele fala? Ele fala assim, olha, porque, com os habitantes da terra, porque na terra não há o quê? Verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Deus ele fala assim, olha, eu não estou contente, nem estou alegre com as pessoas da terra.
Porque na vida deles, primeiro, não há verdade, vivem na mentira, vivem falando que não deve, vivem fazendo coisas que não devem, porque na vida deles não há o quê? Vou pegar meu papel, senão vou perder as passagens. Não há amor e não há o quê? Conhecimento de Deus. Mas olha para você ver, o principal nosso hoje é conhecimento de Deus. Deus não se agrada da pessoa que não procura adquirir conhecimento dele e das coisas dele. O Deus não se agrada das pessoas não procurarem saber qual é a vontade dele. Como que eu sei a vontade de Deus? Pela palavra dele. E porque não havia o quê? Verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na vida daquelas pessoas, o que estava prevalecendo ali? O que estava presente na vida daquelas pessoas? Versículo 2 de novo. O que só prevalece é o que? Perjurar. O que seria perjurar? Jurar falso, né? Pessoa que vive jurando falso. Eu juro isso, eu juro aquilo, eu juro. Para começar, a Bíblia fala para a gente não jurar nem pelo céu, nem pela terra. Porque o céu é a casa de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia fala que as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. O que proceder disso é coisa maligna, vem do diabo. Mas ele fala, por que não há amor? Porque não há verdade e conhecimento de Deus? O que tem prevalecido? O que tem aumentado? O que tem tido crescimento nas pessoas? Falsos testemunhos, o jurar falso, o que mais? A mentira, pessoas mentindo, o matar, as pessoas matando umas às outras, o que mais? As pessoas furtando, roubando umas às outras, as pessoas cometendo o quê? Adultério como se fosse a coisa mais normal do mundo, e há arrombamento, quer dizer, ladrões que entram no estabelecimento, arromba, leva tudo que tem, e homicídio sobre homicídio, quer dizer, morte sobre morte. Lembra esse texto aqui que é do profeta Oséias, que sabe, sei lá, quantos anos atrás era? Talvez há 3.000 anos atrás, há 2.800 anos atrás, ou 2.500 anos atrás. Não parece os dias de hoje? Sim ou não? Não parece a sociedade, o mundo que nós vivemos hoje? Porque nós vemos as pessoas jurando falso, matando, é homicídio em cima de homicídio, é adultério para lá, é roubo para cá, é arrombamento para cá. É ou não é? Por quê? Falta de conhecimento de Deus. E o principal de tudo, o que a falta de conhecimento na vida da pessoa leva a acontecer na vida dela? Versículo 6. O meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Ponto final. O meu povo, Deus fala, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E não é uma verdade, gente? A maioria das pessoas sofrem. A maioria das pessoas estão sendo destruídas, vivem uma vida derrotada, fracassada. Muitas pessoas vivem doentes, perturbadas, endemoniadas. Muitas pessoas veem um casamento ser destruído, família ser destruída, seu lar ser destruído. Tudo que há na vida delas ser destruído, por quê? Por falta simplesmente de conhecimento de Deus. Porque as pessoas não conhecem a vontade de Deus. Você vê uma falta de conhecimento, como que a falta de conhecimento leva a gente a ser destruído? Usamos isso muitas vezes aqui, mas para você entender. Quanto tempo a gente não viveu na religião? E na religião a gente aprendeu que tudo vem de Deus. Sim, tudo provém de Deus, a Bíblia fala. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, isso vem de Deus. Mas a nossa falta de conhecimento, de entendimento, levava a gente a crer o quê? Deus cura, Deus dá saúde, mas também Deus coloca a doença e destrói o corpo da pessoa com a doença. Deus é quem prospera, mas Deus também é quem coloca a miséria da pessoa. Deus é quem liberta uma pessoa, mas Deus também é quem escraviza uma pessoa. Isso que a gente aprendia, não é? Deus dá vida, mas Deus mata. A gente vivia numa vida destruída, derrotada e fracassada, por quê? Por falta de conhecimento ou entendimento. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Então aqui que tem que acrescentar a sua fé? Conhecimento. Para você não ser destruído, para você não ser destruído, para você não ver a destruição de quem? Do diabo na sua vida. A falta de conhecimento de Deus dá total liberdade para o diabo destruir a vida da pessoa. Porque Jesus falou, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então se você não quer que o ladrão faça isso na sua vida, cause destruição, o que eu tenho que fazer, pastor? Capítulo 6 de Oséias mesmo, versículo de número 3, diz aí: conheçamos e prossigamos em
o quê? Conhecer ao Senhor. Olha para cá. O próprio profeta fala aqui, né? No versículo ele fala, a inspiração de Deus, o meu povo de Deus está sendo destruído porque falta conhecimento. No capítulo 6 ele fala, conheçamos, quer dizer, nosso papel, nosso dever, nossa obrigação é buscar, é procurar conhecer ao Senhor. E não só conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. Quer dizer, se hoje eu tive conhecimento da vontade de Deus, ou de algo que Deus me ensinou na palavra de Deus, eu não posso parar por aí. Tem gente que não é assim, olha, eu já aprendi tudo a respeito de Deus, aí eu já li a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim, sei quantas vezes já li a Bíblia, eu sei disso, eu sei daquilo outro, eu sei daquilo ali. É o que a pessoa muitas vezes fala. Só que a gente pode passar a vida inteira lendo isso aqui, estudando isso aqui. A gente nunca vai chegar ao conhecimento total e completo de Deus. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Mas a Bíblia fala que não é para mim falar, já conheço tudo. Se eu conheci algo, o que eu tenho que ter no meu coração? Prosseguir em conhecer o Senhor. Quer dizer, eu vou ter que procurar conhecer Deus cada vez mais, ter mais intimidade com Ele, aprender mais a respeito dele. Amém? Então, onde o povo sofre, é destruído porque falta entendimento. A solução? Por quê? Se eu conhecer o Senhor e continuar conhecendo Ele, então a minha vida é abençoada. Abra sua vida agora em Mateus 22, lá no Novo Testamento. Mateus 22. Olha o que diz aí em Mateus 22. É o mesmo assunto, né? Praticamente. Versículo 29. Olha o que diz aí. Mateus 22, versículo 29. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha para cá. Jesus ele mostra aqui que a falta de conhecimento é um erro do ser humano. A falta de conhecimento é um erro do ser humano. Nesse caso aqui, o que Jesus falou? Por que as pessoas erram? Por que elas falham tanto? Por que elas tropeçam tanto? Por não conhecer as Escrituras. É o que a gente sempre fala aqui. A nossa vida, ela não pode ser vivida, ou, nós vamos tomar decisões, ou fazer escolhas nela, por causa daquilo que as pessoas acham, por causa da opinião das pessoas, por causa de que um falou, o outro falou. A nossa vida ela tem que ser baseada no conhecimento das Sagradas Escrituras. A gente erra por não conhecer isso aqui. Porque uma vez que a gente conhece isso aqui, Jesus diz que algo acontece. Algo que tem faltado para muito crente. Algo que tem faltado para a humanidade. O que é? Vai para João 8. Muito pertinho, né, os evangelhos? João, capítulo 8. João, capítulo 8. Pronto? Olha o que diz o versículo de número 36. Diz assim, 36 não, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então está dizendo lá atrás, né? As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Mas aqui Jesus fala, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos, o quê? Libertará. E não é a realidade que muitas pessoas precisam de libertação. Muitas pessoas precisam ser libertas ou de um demônio, ou de uma religião, ou libertas, de um falso ensino, ou sei lá, de um caminho errado. Mas por que muitas vezes a pessoa não é liberta? Porque elas erram não conhecendo a Escritura. Porque conhecendo a Escritura, o que a Escritura é? A palavra de Deus. Jesus diz no Evangelho de João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Porque ele fala, conhecereis a verdade, quer dizer, conhecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é conhecida pela Escritura, que é a vida, então haverá o que na vida da pessoa? Libertação. Quando a pessoa conhece a verdade, então há libertação na vida da pessoa. Mas quando as pessoas são escravas,
ou escravas do vício da bebida, das drogas, do cigarro, escravas da depressão, escravas da miséria, escravas do pecado, escravas, né, do diabo, escravas muitas vezes dos homens. Por quê? Por falta de conhecer a Deus, por falta de conhecer a Escritura, por falta de conhecer a verdade. Porque se ela conhecer a verdade, então ela é liberta. Quer ver outro erro que a pessoa comete por não conhecer as Escrituras? Outro erro que ela comete por não conhecer a verdade da Deus está em João 8, né? Vai para João capítulo 4. É pertinho. Eu vou voltar algumas páginas aí. João capítulo 4. Olha o que diz aí. Pronto? João capítulo 4, versículo de número 21, diz assim: disse-lhes Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha para cá, Jesus estava evangelizando uma mulher samaritana, e aquela mulher ali, ela estava cheia de erros, né, cheia de confusão, né, cheia de ensinamentos errados. E um dos erros que as pessoas cometiam o quê? Eles subiam nos montes no sentido de dizer: eu vou adorar ao Pai, eu vou adorar a Deus, porque o monte é mais espiritual, porque aqui eu vou estar mais em espírito, porque aqui eu vou ter mais acesso ao Pai, e por aí vai. Eles achavam que o que diferenciava era o monte. Aí Jesus fala assim: mulher, pode crer, pode acreditar, que vem a hora, e essa hora já chegou, que nem neste monte, quer dizer, no monte que eles estavam, ele e a mulher, nem em Jerusalém, vocês vão adorar ao Pai. Quer dizer, não é no monte em si, propriamente, uma montanha, um alto, um morro, que vocês vão adorar ao Pai. Versículo 22. Olha o que Jesus fala: vós adorais o que não, o que? Conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha para cá. Jesus falou assim para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram coisas que vocês na verdade não têm conhecimento. Vocês acham que adoram a Deus, mas estão adorando outras coisas. Então a falta de conhecimento que Jesus está mostrando aqui leva a pessoa a adorar aquilo que não é Deus. Olha para você ver se não é verdade. Quantas pessoas adoram um pedaço de madeira? Quantas pessoas não adoram uma imagem, uma escultura de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de lata e por aí vai? Sim ou não? Por falta do quê? De conhecimento. Por falta de não conhecer. Quantas pessoas adoram um espírito, um guia? Quantas pessoas adoram, né, muitas vezes um objeto, adoram isso, não adoram aquilo? Por quê? Por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento leva a pessoa a adorar aquilo que não é Deus, a adorar a criatura ao invés do Criador. Por isso que a gente tem que orar muito pelas pessoas da nossa casa, nossa família que estão à nossa volta, porque a maioria delas falta isso aqui. Se entre o povo de Deus falta conhecimento, falta entendimento, o que dirá então lá fora? É ou não é? Sim ou não, pessoal? Então, para que eu e você não venhamos adorar, crer ou colocar a nossa fé ou confiança naquilo que não é Deus, a gente precisa adquirir esse conhecimento, acrescentar esse conhecimento à nossa fé. Amém? Então, olha, acrescentando à nossa fé conhecimento. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais a sua vida será abençoada e transformada por Deus. Olha, para encerrar essa palavra, não vou pedir para você abrir não, mas no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, apesar de não estar na ordem cronológica, né? Você vai abrir a Bíblia, está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. Mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro que foi escrito lá, como alguns dizem, né? Talvez tenha sido escrito pelo próprio Jó, outros acreditam que pode ter sido escrito por Moisés. Não importa quem escreveu, importa o que vem de Deus. Mas em Jó 42, versículo 5, se eu não estiver enganado aqui, se eu estiver falhando a memória, Jó fala assim: olha, eu, se referindo a Deus, te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que não é esse o seu caso? Será que você não é uma pessoa que durante muito tempo tem se enganado achando que conhece a Deus, mas na verdade você estava como Jó? Você era apenas uma pessoa que tinha ouvido falar de Deus.
Ouvido falar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera, que Deus salva, que Deus protege, que Deus faz sinais, prodígios, maravilhas. Porque na vida de muita gente Deus é assim. Deus é Deus na vida dela só de conhecer. E não é só de conhecer que Deus quer que você viva com relação a Ele. Deus quer muito mais do que isso. A Bíblia mostra através de Paulo que Deus quer que nós venhamos a ter ou a ver, experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tem gente que conhece a Deus no sentido de saber, olha, como o meu casamento pode ser bom, como que a minha família pode ser abençoada. Deus falou que Ele pode me curar, me libertar. Deus falou que Ele pode abrir as portas, onde não há porta. Deus pode me salvar, Deus pode me dar uma paz, Deus pode me encher com o Espírito Santo. A pessoa conhece no sentido de ouvir, de saber, de ter compreensão e aceitação mental. Mas o que Jó estava dizendo era, eu estava nessa situação, mas hoje os meus olhos te veem, quer dizer, hoje eu te conheço de uma forma diferente. Hoje eu conheço a Deus de uma maneira diferente. Porque hoje eu conheço a Deus no sentido de viver, de experimentar. Hoje eu posso desfrutar da paz que eu não ouvia falar que Ele tinha. Hoje eu desfruto da saúde que Ele disse que tinha para mim. Hoje eu desfruto da prosperidade que Ele falou que tinha para mim. É nesse sentido que Deus quer que você acrescente esse conhecimento. Esse conhecimento no sentido de saber, entender, compreender, mas acima de tudo, de viver na prática, na sua vida, a vontade de Deus. Amém, pessoal? Muito bem. Olha, você vai ficar com essa palavra, Então, procure acrescentar conhecimento e entendimento à tua vida, à tua fé. Como? Isso aqui, Tudo que você precisa é aqui. Leia, releia, medite, as pregações, venha ouvir, Tem estudo bíblico, por exemplo, de sábado, minoria das pessoas vêm. E por isso que muita igreja falou, erram por não conhecer as escrituras. Muitas vezes a pessoa até fala, pastor, não é que eu não leio, eu leio, mas eu não entendo. Por isso mesmo que a Bíblia fala que Deus deixou dons na igreja, Deixou pastores, mestres, na igreja, para que seja ensinado, para que haja compreensão, para que haja entendimento. Então, olha, quer crescer? Leia e medite. Se você não entender, peça ajuda do Espírito Santo. Mesmo assim, não conseguindo entender, compreender, ter conhecimento, venha estudar, venha ouvir nas reuniões. Todo dia você vai aprender algo novo. Mas lembre que eu falei no comecinho, não é só conhecer, tem que colocar em prática no nome do Senhor Jesus.